Bom dia para todos, bom sábado para todo mundo, um bom sábado e um bom dia para todos que estão em casa nos assistindo. Um prazer ter você conectado conosco nessa manhã. Antes de nós entrarmos no contexto bíblico, eu gostaria só de ressaltar dois ou três detalhes importantes para nós. O primeiro deles é sobre a cerimônia da Santa Ceia, hoje à tarde, às 17 horas. 35 anos, meu amigo Jorge, até hoje, eu ainda não consegui entender por que algumas pessoas não participam da Santa Ceia. Faz 35 anos que eu sou pastor e eu ainda não consegui entender por que algumas pessoas não participam da Santa Ceia. E isso apoquenta meu coração por muito tempo. Eu vou dizer a vocês só uma frase: a Santa Ceia é para quem na igreja? Eu cheguei aos 59, estou com um problema de surdez nesse ouvido. Nesse aqui eu estou escutando um pouquinho melhor. Deixa eu virar para cá. A Santa Ceia é para quem na igreja? Ainda não escutei bem, vou precisar do aparelho do Maurício. Me empreste o aparelho aí, Maurício, para eu colocar aqui. A Santa Ceia é para quem na igreja? Para todos os pecadores. E por que alguns pecadores não vêm à Santa Ceia? Me explica a ideia, se você que é um homem experiente, inteligente, capaz, explica para mim. Você está procurando igual a mim? Só que você tem uns 55 aí de diferença de mim. Então, nós dois juntos vai dar mais de 100 anos de busca porque as pessoas não vêm à Santa Ceia. Porque ainda existe uma máxima que eu tenho que estar pronto para a Santa Ceia. Então, Leozinho, se eu tenho que estar pronto para a Santa Ceia, eu fico pronto para a Santa Ceia. Para que eu preciso da Santa Ceia? Se eu já estou pronto. Eu preciso da Santa Ceia porque eu nunca estou pronto. Porque eu sou pecador. A Santa Ceia é quando eu venho, recebo o perdão de Deus, Ele me redime dos meus pecados, e com isso eu posso fazer todas as outras coisas. Eu não estou bem com o Francisco, então eu vou lá pedir perdão para o Francisco, depois que eu participei da Santa Ceia, porque Deus transformou o meu coração. Antes da Santa Ceia eu tenho um coração duro, então eu nunca consigo fazer reconciliação com o Francisco. Agora, quando eu estou perdoado, eu estou redimido, aí eu vou falar com ele. Ela vai colocar ali, tá bom. Então, será que nós podemos ter todas as pessoas que estão aqui hoje na Santa Ceia? Eu espero que sim. Nós fizemos pão e suco de uva para todas as pessoas. E nós, eu e os anciãos, nós vamos dar Santa Ceia para algumas pessoas que não podem vir à igreja hoje por problemas físicos. Então nós vamos levar a Santa Ceia para essas pessoas antes da Santa Ceia daqui da igreja. Mas então é para todos poderem ficar aqui. Porque hoje nós estamos concluindo os 10 dias de oração. E não há nada melhor do que concluir os 10 dias de oração com uma Santa Ceia. Vai ser espetacular, 17 horas, então não falte de forma nenhuma, porque nós queremos que você tenha uma experiência especial na cerimônia da Santa Ceia, que vai ser maravilhosa nessa tarde. Já conseguiu? Então pode colocar ali para mim, que eu preciso tirar uma pequena nuvenzinha na cabeça de alguns. Esse panfleto, volante, do jeito que vocês quiserem chamar, para que ele foi entregue a você? Para que você colocasse 5 nomes de 5 pessoas que você gostaria de que elas conhecessem Jesus Cristo. De que forma isso seria? Nós estaríamos orando desde o dia que nós começamos até o dia de nos encontrarmos com essas pessoas. E cada um de vocês vai escolher 5 nomes de 5 pessoas que não são adventistas, para você poder levar para ela o quê? Ou para elas? O que é mesmo? O livro O Grande Conflito. Então,
Rafael vai escolher 5 nomes, se já não escolheu, e vai levar 5 livros, um para cada um dos nomes. E ele vai então levar para essas pessoas. E o que vai acontecer mais? Nós decidimos fazer uma coisa diferente, Rafael, do que tem sido feito nos anos passados. Nós decidimos fazer um encontro com essas pessoas para entregar o livro para cada uma delas. Então nós vamos ter no dia 26 de março, um domingo antes do dia da distribuição dos livros, nós vamos ter um encontro aqui no sítio do Gasparini, onde nós vamos dar uma comida toda especial para essa gente toda. Você, sábado que vem, não pode faltar à igreja, porque você vai receber um convite. Aliás, você vai receber 5 convites, cada um de vocês. E você vai levar esse convite para essa pessoa estar com você no dia 26, no domingo, às 9h30 da manhã, lá onde nós estamos preparando um lauto café da manhã. Já vai ser um café almoço, né? 9h30, 10 horas. E lá, você, Dona Terezinha, vai poder entregar os 5 livros para os seus 5 convidados que estarão lá. Olha que legal, vai ser diferente. Gostou dessa, Leni? Não é muito melhor do que entregar lá na cabine do pedágio? Não é melhor do que deixar na porta da padaria? Porque esse livro, ele é especial. Ele é muito especial. E depois disso, o que vai acontecer? Você vai convidar essa pessoa que você levou lá a conhecer o livro na casa dela. Então você tem um material que nós já preparamos em PowerPoint para você poder estudar o livro com ela e dar uma sequência nos estudos que já vai emendar com a Semana do Calvário, que vai ser feito nas casas e depois no outro final de semana aqui na igreja. Simples. Agora minha pergunta: por um acaso alguém não recebeu esse volante, esse papel? Quem não recebeu? Leni, quem mais? Maurício, Terezinha, consequentemente Ezequiel, a irmã. Tá bom, então a família do Rafael. Então cadê o Cairo? Saiu? Então eu preciso que veja onde estão os papéis. Então à tarde, todos vocês que levantaram a mão vão receber os convites para colocar os 5 nomes. Tá certo? E aí nós vamos, no dia 11, a Luciana vai entregar para vocês o convite que a Bela vai fazer para nós, para entregarmos para todos vocês no dia 11. Cada um receberá 5 convites. Tá certo? Tranquilo? Todo mundo entendeu bem? Ótimo. Outro detalhe. Nós temos aqui, eu acho que o Cairo falou semana passada, mas eu como pastor tenho que ratificar. Nós temos aqui, estamos recebendo uma família muito querida, que é a família do Rafael. Vocês já conheceram semana passada a família do Rafael? Então vamos dar uma saudação para ele aí. Seja bem-vindo. Vocês vieram aqui guiados por Deus e tem muito para fazer aqui. O Rafael chegou lá no Morumbi, eu estava saindo ou eu já tinha saído? Estava saindo? Então você deu azar lá e agora deu azar de novo aqui, né? Então não tem jeito, Rafael. Vai sofrer um pouquinho aí, mais uns 3, 4 anos. O Rafael veio lá do Morumbi para cá, está aqui. Eu vou combinar com eles após o culto a minha visita pastoral à casa deles. E sejam muito, muito bem-vindos também. Aqui está o Danilo também, que está vindo para nós. Foi capitaneado pelo meu querido amigo Vitor. Nós conversamos bastante, não é, Danilo? Essa manhã, e vamos conversar mais. E nós temos outras pessoas que estão chegando a nós. É uma honra e um prazer receber a todos vocês. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 22. Atos 7, 22.
A Bíblia diz assim: e Moisés era instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Moisés já estava há mais ou menos 25 anos recebendo todas as orientações dos egípcios. Ele estava sendo educado pela civilização egípcia. Ele estava, na verdade, na faculdade dos egípcios. E a Bíblia é muito clara em dizer para nós que ele recebeu sabedoria dos egípcios. Eu não sei se vocês se lembram, mas qual era a grande sabedoria dos egípcios por trás da sabedoria que era colocada para todos que eram instruídos? O paganismo. Os egípcios adoravam a ídolos pagãos. Quando Moisés foi trazido ao processo egípcio, ele começou a receber instruções na faculdade egípcia. Ele foi aprender todas as coisas importantes. Por isso a Bíblia diz nesse texto e em outros textos também, em Números, por exemplo, ela diz que ele se tornou poderoso na forma de falar, na forma de agir, na forma de liderar. Ele se tornou um dos líderes, talvez o mais importante líder no contexto egípcio, abaixo de Faraó. E por Ellen White, ele foi o maior líder de todo o contexto do Velho Testamento. Percebam que as instruções que ele recebeu não foram simples instruções. Ele estava no palácio de Faraó, ele estava na pompa, ele estava no Fausto, ele estava recebendo todas as orientações dos maiores PhDs da época. Ele estava sendo alguém muito bem preparado para se tornar, quem sabe, até o próprio Faraó quando esse morresse. E é interessante que quando nós falamos de instrução, nós falamos de formação de caráter. Nós instruímos para que o caráter seja formado. E todos nós podemos dizer que a instrução que Moisés recebeu foi a melhor instrução de todas. Não é assim que nós fazemos hoje em dia com os nossos filhos? Nós queremos dar a melhor instrução para os nossos filhos. E o que a gente faz, humanamente falando? Diga, Edneia, procura o quê? A melhor escola. Não é assim que a gente faz? Eu vou dar toda a minha vida, eu vou suar o que tiver que suar para os meus filhos estudarem naquela escola, porque é a melhor escola. Não é assim que a gente fala? E a gente luta, faz dívida, faz empréstimo, faz tudo para os filhos estarem na melhor escola, porque eles precisam da melhor instrução possível para se tornarem pessoas importantes. Só que às vezes a gente se esquece de um detalhe. Nem sempre mãos cheias quer dizer vitória, como nem sempre mãos vazias quer dizer derrota. Muitas vezes estamos colocando pessoas para serem instruídas no mundo egípcio, com a cultura egípcia, e formando um caráter egípcio, quando deveríamos formar um caráter hebreu. E nos esquecemos disso. E nós achamos que a formação do caráter, Tuca, está totalmente feita, bastando apenas que nossos filhos estudem na melhor universidade do mundo. Então vamos mandar para Harvard, Oxford, entre tantas outras, porque são as melhores do mundo. Sairão de lá homens e mulheres formados, estruturados, habilitados para quaisquer coisas na vida. Será? Será? Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12, fala exatamente o contrário. A Bíblia diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, não era um adolescente, Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus,
e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, o olhar para todos os lados, olha o detalhe que a Bíblia coloca para nós. Correu o olhar para todos os lados, quer dizer que ele olhou para todo lado para ver se tinha gente perto. E não vendo ninguém, matou o egípcio e, o que é pior, escondeu o cadáver. No nosso dito de hoje, André, seria ocultação de cadáver. Moisés. Mas me explica uma coisa, Vitor, você que é um rapaz super inteligente. Não estava ele na melhor universidade do mundo? Não tinha ele os maiores catedráticos da época ensinando a ser uma pessoa boa, ensinando a ter formação cultural e de caráter? Não estava ele nas melhores cadeiras, mais pomposas, com tudo de bom e do melhor, com os seus amigos, filhos de pessoas importantes, na melhor faculdade que existia na terra? Como pôde um homem nessa formação, com a maturidade que tinha, matar um homem? Primeiro estratégia ele fez. A primeira estratégia, ele olhou para ver se não tinha ninguém do lado. E não tinha ninguém, então ele foi lá, matou o egípcio para vingar o hebreu. E depois foi lá, pegou o corpo e escondeu o corpo para que ninguém visse nem retirasse de lá. Não estava ele tomando as melhores aulas com os melhores professores, já com ele com mais ou menos quase 40 anos, muito bem formado? Entenda uma coisa. Os melhores ensinamentos que nós podemos receber nessa terra, que nos torna as pessoas mais importantes do mundo e supostamente as mais vitoriosas por essa importância, nunca, jamais vão poder moldar o nosso caráter. Porque caráter não se molda com livros nem com cultura. Caráter só se molda quando é arrancado por quem pode fazer isso e colocado no lugar aquilo que realmente deve ser. E isso só pode ser feito pela mão de Deus. E nós gostamos de dizer para todas as pessoas que os nossos ensinamentos nos colocam acima das outras pessoas. Nós enchemos a boca para dizer o seguinte: o doutor tal vai estar pregando aqui, o doutor tal vai estar falando para nós. E nós separamos as pessoas e as classificamos de maneira diferenciada, porque simples e puramente achamos que isso dá a ela o direito de ter uma formação de caráter só por ela onde passou. A base que ele recebeu deu para ele equilíbrio emocional? A base onde ele passou deu para ele, Danilo, certeza que ele não precisava fazer justiça com as próprias mãos? A situação que ele estava agora tinha só duas saídas, meu amigo Anderson. Ou ele contava para Faraó o que tinha feito e se submetia às leis de Faraó, e seriam duras para ele: humilhação, perda de poder, perda de luxo, perda de dinheiro, perda de posição, perda de tudo, e ir para onde Faraó o mandasse. Ou ele então fugia. E qual foi mesmo a opção que ele teve, minha querida irmã Marineusa? Fugir. Fugir é a estratégia mais comum dos inconvertidos. Quando estamos cheios de nós mesmos, a primeira coisa que nós fazemos é fugir. Porque quando estamos cheios de nós mesmos criamos estratégias para solucionar os nossos problemas. Quando estamos vazios de nós mesmos, a primeira coisa que fazemos é correr para quem pode nos perdoar e nos dar uma nova chance. E Moisés,
fugiu. E a Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa com a sua própria boca e deixa alcançará misericórdia. Queridos, naquele momento acabava a universidade da pompa e Moisés entrava numa outra universidade. Ele entrava na universidade de Deus. E sabe qual era o sinônimo, meu amigo Rony? O sinônimo da universidade de Deus tinha um nome. Não era Harvard, não era Oxford, nem muito menos Yale. A faculdade tinha um nome na porta de entrada e se chamava deserto. Quem de nós, como pais, gostaria de colocar um de nossos filhos numa faculdade chamada deserto? Eu vou programar um filho, ele vai nascer, eu vou educá-lo, e quando ele for para a faculdade, eu já escolhi a faculdade para ele. A faculdade dele se chama deserto. Nós escolhemos hoje a faculdade mais cara e mais pomposa para mandar os nossos filhos, que podemos pagar e que podemos nos endividar. Mas Deus estava levando Moisés para uma faculdade que ele jamais poderia pensar em passar, porque o propósito de Deus para Moisés não era que ele se tornasse faraó. O propósito de Deus para Moisés era que ele fosse preparado para conduzir um povo por 40 anos no deserto que ele ainda nem tinha chegado, e que Deus precisava de um líder que Moisés não era. Que mesmo com a formação que ele teve na faculdade egípcia, ele não tinha nenhuma condição, com toda a cultura que ele tinha, para conduzir mais de 2 milhões de pessoas por um deserto. Deus precisava ensiná-lo para ele se tornar o líder que se tornaria. Sem a faculdade do deserto, Moisés nunca seria o que se tornou. Muitas vezes nós precisamos aprender, Nascimento, que não são as faculdades que nós escolhemos que nos dará a vitória, mas as que Deus tem preparado para nós, para que Ele dê para nós a verdadeira vitória. Muitas pessoas chegaram ao ápice do que a cultura humana pudesse dar, mas ainda assim estão vazias, porque o caráter nunca foi mudado. Queridos, o propósito de Deus para Moisés não era fazê-lo sofrer no deserto. O propósito de Deus para Moisés era fazê-lo o maior líder da história da Bíblia depois de Jesus Cristo. E nós não gostamos muito. Nós não gostamos muito de nos submeter aos desertos que Deus tem para nós. A gente não gosta muito. Maior vitória que um ser humano pode ter na vida é viver sem questionar Deus. É acreditar nele piamente, sem perguntar porquês. E o que a gente mais gosta de fazer é murmurar contra Deus. E a gente fica sempre perguntando: Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que aconteceu isso? Deus, por que eu estou sofrendo isso? Deus, por que eu passei isso? Deus, por que eu vim para esse lugar? Deus, por que eu tenho que morar nesse bairro? Deus, por que eu tenho que morar nessa cidade? Deus, por que eu estou sofrendo essa doença? Se existe uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando nós questionamos Deus. Quando questionamos Deus, quando murmuramos contra Deus, é a mesma coisa de dizer para Deus o seguinte: o Senhor me desculpa, mas o Senhor não sabe o que está fazendo da minha vida, então eu vou tomar as rédeas da sua mão e eu vou conduzir minha vida da forma como eu quiser, porque eu sou formado na faculdade egípcia, então eu sei o que fazer da minha vida. É isso que nós dizemos para Deus quando nós questionamos Deus, quando nós murmuramos contra Deus. Nós estamos dizendo que Deus não sabe o que faz. Então Moisés chegou no deserto. Acho que Moisés chegou lá no deserto e fez a mesma coisa que ele fez quando ia matar o egípcio. Ele olhou para um lado e olhou para o outro e se lembrou da faculdade egípcia, da sala de aula, aquela pompa toda,
pessoal abanando, comida para todo lado, poltronas confortáveis, os professores catedráticos, os mais importantes. Ele olhou para um lado, olhou para o outro: onde está essa turma toda? Onde estão os meus amigos famosos da minha classe lá do Egito? Os amigos de Moisés, da classe dele, lá do deserto, eram cabras, ovelhas. O lugar para ele sentar tinha pedras, areia, era quente, escaldante, não tinha vento, ninguém abanando, não tinha uma brisa suave, não tinha comida gostosa. Ele olhou para o lado e não tinha nenhuma dessas coisas, ele não tinha onde se sentar. De repente, ele estava esperando o maior catedrático de todos entrar na sala de aula dele, para dar aulas para ele. E de repente entra Deus, para dar aulas para Moisés. O próprio Deus era o professor de Moisés. E sabe qual foi a primeira aula que Moisés tomou? Aprenda a depender de mim para viver. Deus poderia ter tirado um monte de livros de uma biblioteca incrível e ter dado horas de leituras para Moisés. Jerusalém, vai ler esses livros aí. Então Deus queria ensinar para Moisés o que era a dependência de Deus. E aí Deus disse para ele: vou levar você para a prática. Aqui não tem livro, aqui não tem teoria, tem prática. Então a primeira prática para você aprender a depender de mim para viver, eu vou colocar um rebanho na sua mão. Vai cuidar do rebanho. E aí ele viu o que era depender de Deus, porque ele viu que era uma ovelha depender do seu pastor, que não sabia comer, que não sabia beber, que precisava ser guiada pelos caminhos, que precisava ser protegida e guardada. Aí ele começou a aprender a depender de Deus na sua primeira e única aula que ele precisava aprender. Ele não tinha lugar para ficar sentado. E sabe o que ele fazia? Ele ficava de joelhos, porque foi de joelhos que ele aprendeu a depender de Deus. E nós gostamos de fazer exatamente o contrário. Em vez de estarmos no deserto de joelhos, nós gostamos de estar sentados no banco da igreja, aprendendo tudo que alguém pode nos falar. E nós não conseguimos aprender o que precisamos aprender, que só podemos aprender quando estamos de joelhos dobrados. Porque quando estamos de joelhos dobrados, não somos dependentes dos nossos pés e nossas pernas. Quando estamos de joelhos dobrados, somos dependentes do próprio Deus para nos guiar para onde Ele quiser. Ele não tinha cadeira para sentar, ele tinha que ficar de joelhos para aprender. E foi por causa dos joelhos que ele guiou um povo até a terra prometida. E nós temos dificuldades de aprender. Como foi muito lindamente cantado aqui: pode cair o mundo, que eu estou em paz. Quando eu estou de joelhos, eu sempre estou em paz. Entenda bem uma coisa: a faculdade do deserto, é na faculdade do deserto que nós aprendemos que não somos nada e que Deus precisa nos suprir todas as necessidades. É na faculdade do deserto que nós aprendemos que os nossos bens não têm nenhum valor para Deus, porque Ele transforma pedras em pães. É na faculdade do deserto que eu aprendo que o meu corpo não vale nada, e o que vale é o caráter que eu tenho dentro dele quando é transformado por Deus. É na faculdade do deserto que aprendemos que o nosso eu não serve para nada, a não ser que Deus domine o nosso eu. Sabem, queridos, foi na faculdade do deserto que Moisés aprendeu a viver de joelhos. E muitas vezes nós estamos passando alguns desertos em nossa vida, e assim mesmo queremos passar de pé nos nossos desertos, porque a gente empina o nariz
E a gente procura os coaches para ter orientação para passar pelos desertos. Achei interessante a colocação do Rony. Uma coisa simples ou uma coisa grande. O que importa é você depender de Deus. Pode demorar 15 dias, tem que demorar 15 dias para todo mundo, porque para um só demorou um dia. Porque quando eu estou de joelhos, não importa a resposta, o que importa é que eu estou de joelhos, e Ele vai fazer o melhor por mim e para mim. E como nós gostamos de andar em pé, não é, irmãos? Como nós gostamos de andar em pé. Como nós gostamos de andar de nariz empinado. Eu posso, eu sou, eu faço, eu consigo, eu sou o melhor, eu faço todas as coisas. Quanto mais tempo de joelhos eu passo, mais Deus me conduz pelo deserto. Quanto mais tempo em pé no deserto, mais eu tenho dificuldade de sair dele. Porque o Deus que leva é o Deus que tira. A Universidade do Egito deu para Moisés todos os títulos humanos que ele precisava receber e que o prepararia para se tornar até mesmo, quem sabe, faraó. Ellen White diz que a faculdade do deserto que Moisés passou, ele recebeu a maior honra que um homem pode receber. Se tornou o maior líder do Velho Testamento. Foi o maior profeta antes da encarnação de Cristo. Seus livros se tornaram a 7ª parte da Bíblia. Deus falava com ele face a face. Foi o primeiro a receber, escrever e ensinar as revelações do Senhor. E se tornou o homem mais manso da terra. E agora? Qual das duas qualificações você quer? Enquanto estava meditando nesse estudo, eu pensei sobre mim mesmo. O que eu gostaria de que Deus mudasse para mim no deserto. Moisés, de todas as coisas que eu acabei de dizer, ele recebeu o título mais importante: o homem mais manso da terra. Se cada um de nós tivesse que passar por um deserto físico como passou Moisés, o que nós iríamos pedir para Deus mudar em nós? Nos dar mais beleza? Nos dar mais capacidade de entender as coisas? O que Deus precisaria mudar em nosso coração? Entenda bem uma coisa. Não peça para sair do deserto. Peça para Deus te dar mais força para você ficar mais tempo de joelhos no deserto. Porque talvez Deus não tirou você do deserto ainda, porque Ele precisa ensinar algumas coisas que você não aprendeu. Moisés não saiu do deserto a hora que ele quis, porque ele precisava aprender aquilo que Deus tinha para ensinar para ele. A gente não gosta de ouvir, a gente não gosta de aprender, a gente não gosta de que alguém conduza a vida da gente. Deus nos leva para o deserto, mas está conosco no deserto. Ele não joga a cada um de nós no deserto e nos deixa sofrer, porque esse, se assim o fizesse, não seria Deus. Ele vai comigo no deserto, Ezequiel, para me ensinar tudo o que eu preciso, porque quando eu aprendo tudo o que eu preciso, eu aprendo que eu preciso depender de Deus para viver, e quando eu dependo de Deus para viver, Ele diz: agora você está pronto para a eternidade. Amém. Felizes e privilegiados são aqueles que vivem dependendo de Deus para viver.
Nunca se esqueça de uma coisa: se você cair na mão do professor chamado Deus e ficar com ele até o fim, com certeza a sua formatura será do próprio Cristo colocando na sua cabeça a coroa da eternidade. Mas nós precisamos permanecer fiéis. E sabe qual é o nosso problema, Narinha? É que a gente acha que por uma vez nós já estamos prontos para sair do deserto. E Moisés provou que ele não estava pronto para sair do deserto. Quando ele estava conduzindo o povo, um dos episódios mais incríveis foi quando Deus disse para Moisés o seguinte: o povo está murmurando, reclamando porque não tem água, reclamando porque não tem tranquilidade, reclamando porque não tem paz, reclamando porque está calor, reclamando porque tem tudo de ruim. Então Deus disse para ele o seguinte: Moisés, vá até a rocha e diga para a rocha para sair água. Só isso que eu quero que você faça. Moisés aprendeu uma coisa logo lá atrás, antes do povo sair do Egito. Ele aprendeu que a sua vara era uma vara de poder, porque com aquela vara ele mostrou o poder de Deus para muita gente, e aquela vara andava com ele. E Moisés, como um bom líder humano, achou que a sua vara era muito importante. E quando Deus disse para ele: leva o povo até lá, e ali eu vou fazer alguma coisa especial por vocês, ele achou que podia fazer alguma coisa diferente do que Deus queria. E ele estava muito bravo, porque o povo estava murmurando em cima dele o tempo todo: queremos água, precisamos disso, precisamos daquilo. Olha, de vez em quando a gente como pastor se coloca pertinho de Moisés. Mas só um pouquinho, Maurício, só um pouquinho. Eu não tenho 2 milhões de gente na minha orelha, mas tenho mais 90 e pouco. E a hora que começa a reclamar, você começa a ficar apertado, você não sabe para onde vai. Você atende um, não atende outro, atende um, não atende outro. Você fica num aperto danado. Chega uma hora e você fala assim: Deus, e agora? Imagino 2 milhões de neguinhos na orelha de Moisés. E Moisés ficou bravo. Ellen White disse que ele perdeu o controle das emoções. E quando ele chegou lá na pedra, ele estava tão bravo, que ele pegou o cajado e bateu 2 vezes com o cajado na pedra e falou: sai água, esse povo que vive reclamando, murmurando, tomara que venha um maremoto e pegue todos vocês de uma vez. Vocês morram de água. Tanto que vocês estão perturbando. E ele bateu 2 vezes na rocha. Há uma diferença muito grande no que eu acho que Deus quer que eu faça com o que Deus quer que eu faça. Eu acho que eu tenho que bater 2 vezes na rocha, porque esse cajado aqui Deus me deu para representá-lo. Então eu vou bater 2 vezes na rocha, porque eu acho que tem que ser assim. O que você acha não importa para Deus. O que importa para Deus é que você faça o que Deus quer. E nós muitas vezes, Leni, queremos mudar algumas coisas, e Deus não pode agir onde nós queremos mudar as coisas. Por isso, meu amigo Décio, tantas vezes a gente sente a ausência de Deus. É porque Deus não pode atuar onde eu estou atuando. Ou eu atuo ou Deus atua. E nós não entendemos isso. E aí murmuramos, reclamamos com Deus: Deus, por que está acontecendo isso? É porque você está colocando a mão onde não é para colocar a mão. Uma vez, uma irmã da igreja falou comigo sobre o casamento da filha. E ela queria que eu fizesse o casamento da filha. E eu disse: tá bom, vamos fazer. Eu olhei na agenda, tinha a vaga, eu falei: dá para fazer. Ela falou o seguinte: tem só um probleminha, pastor. Eu disse: qual é o problema? Na verdade não é um problema, é só uma situaçãozinha, assim, simples. Qual é, irmã? Então, ela está grávida. Essa é a situação simples. Inclusive é o seguinte: ela vai casar nessa data, e nessa data ela vai estar com mais ou menos 8 meses, então 7 meses, então dá para a gente... o senhor não vai se importar com isso, não é, pastor? Eu disse: não, eu não me importo com isso. Quem se importa é Deus. Ela falou: mas pastor, ninguém nem sabe disso, só o senhor está sabendo. Eu falei: mas eu estou sabendo. E a sua filha está sabendo. E o marido dela está sabendo. Ela falou: mas Deus não vai condenar a gente por isso, né? Eu falei: essa pergunta a senhora tem que fazer para Deus, não para mim.
Muitas vezes nós queremos fazer o que nós achamos que Deus quer que a gente faça, mas não é o que Deus quer que a gente faça. Porque o que Deus quer que a gente faça é dobrar os nossos joelhos e nos submetermos à vontade de Deus, seja o deserto árido e quente que for. É isso que Deus quer de nós. Porque o meu professor do deserto não sai de perto de mim, ele está do meu lado me conduzindo pela mão para eu chegar lá na frente. O que Deus queria ensinar a Moisés no momento que ele dissesse para a rocha, saia a água, era para que todos os que estavam em volta entendessem que a palavra de Deus não tem compromisso com o homem. A palavra de Deus tem compromisso com o caráter de Deus. Ela se cumpre a despeito do homem. E o que Deus queria era que todo o povo entendesse o que era a dependência de Deus. Eu falo e tudo acontece a despeito do cajado. E o que Deus falou sobre você foram pensamentos de paz. E é isso que importa, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu acho que está certo. Por que Caim matou Abel? Porque ele achava que estava certo. Porque Sansão perdeu os olhos e acabou como um escravo, porque Acã achou que estava certo no que ele estava fazendo. Queridos, a maior prova que nos tornamos dependentes de Deus é quando não achamos nada, só obedecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu só preciso obedecer. Mas para obedecer eu tenho que estar de joelhos. Porque não há como obedecer se não houver dependência em quem manda. E quem manda por amor é Deus. E o plano que Deus tem para cada um de nós é para nos fazer passar pelo deserto para aprender o que nós nunca aprenderíamos sozinhos. Porque lá no final do deserto, o mesmo professor que me ensinou todos os dias vai me dar não um canudo, mas uma coroa de ouro e brilhantes para eu usar para toda a eternidade. Porque eu passei pelo deserto de joelhos, dependente de Deus. Eu não sei qual é o seu deserto hoje. Se está dentro da sua casa, se está no seu trabalho, se está na sua família, se o deserto está em você mesmo, com as suas lutas particulares. Eu não sei qual é o seu deserto. Se o seu deserto está chamado de desequilíbrios emocionais. Mas uma coisa eu sei, que se o seu professor for o próprio Deus, a vitória é certa. Ele jamais te abandona no deserto. Ele jamais deixa você sozinho no deserto para sofrer as agruras do deserto. Ele vai conduzir você até o fim. A única maneira de você não receber a coroa da vida eterna é se você se erguer dos seus joelhos e andar sozinho pelo deserto. A escolha é sua. A vitória de Moisés não foi na faculdade egípcia. A vitória de Moisés foi quando Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Nada podia ser maior do que isso. E nada pode ser maior para nós do que a vitória de ouvir o nosso Deus nos chamar de onde estivermos quando Cristo voltar e dizer: Regina, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. A cada um de nós. Eu espero ouvir essa frase do meu Cristo me chamando para a maior vitória que eu poderia ter na vida, a vida eterna. Nada vale mais nessa terra do que a vitória de ouvir o próprio Cristo chamando o nosso nome para viver eternamente. Vale a pena viver de joelhos. Não estamos jejuando à toa hoje. Estamos jejuando para manter os nossos joelhos dobrados.
reconhecendo que não somos nada e que dependemos de Deus para viver, e que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza pelo deserto que tenhamos que passar nessa terra, porque não precisamos andar, precisamos ficar de joelhos para que Ele nos carregue nos braços e nos leve até o fim. A escolha é de cada um de nós. Vamos orar. Deus amado, obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque a vitória que nós mais precisamos vem das Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nos conduz, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração, mostra que não somos nada e nos faça reconhecer que precisamos ficar de joelhos para que o Senhor vença o deserto em nós. Dá a Tua paz, misericórdia e graça nesse dia, em nome de Cristo, amém.